né? Então, boa noite a todos, bem-vindos aí a mais um Journal Club. Nesse caso, um ponto e contraponto de um assunto bem discutido, bem polêmico, como a gente gosta, né? Sobre o uso das emulsões lipídicas nos ciclos de reprodução assistida. E para moderar esse ponto e contraponto, a gente tem o Dr. Paulo Gaio, é, médico especialista em reprodução humana da Clínica Vida, do Fertigroup, do Rio. Doutor Paulo, muito obrigada por aceitar o nosso convite de moderar esse ponto e contraponto. Se você quiser, você pode apresentar já os palestrantes e tocar o barco aí. Tá ótimo. Eu que quero agradecer ao Fast Group, ao Sapiente, a organização desse Jornal Clube, pelo convite. Eu estou muito curioso, né? Eu estou muito curioso, estou com muita expectativa aí de ver o que nossos amigos vão falar, o André e o Francisco, porque é um tema realmente que é muito controverso, não é novo. Quer dizer, há mais de 20 anos você vê vários tratamentos, tratamentos imunológicos, como o ILP, o próprio Entralipid, que vem sendo usado, muito contestado, a literatura muitas vezes controversa. Então, acho que a gente trazer esse tema para aqui vai ser um tema realmente muito interessante para a gente ou ter mais certezas ou sairmos daqui com mais dúvidas ainda, né? Eu, particularmente, acho que vamos sair com mais dúvidas ainda. Mas quem vai falar a favor vai ser o André Luiz, que é do Fert Vida Prime, e quem vai falar contra é o meu amigo Francisco de Assis, do Life Search. Eu desejo boa sorte aos dois. Tá? Eu sei que é um tema árduo para se discutir e com certeza vai ser muito proveitosa essa discussão. Quem vai falar primeiro é o André, não é isso, André? Isso. Tá. Então, primeiro o André Luiz vai falar a favor do uso das emulsões lipídicas na reprodução assistida. Obrigado, Paulo. Pronto, então vamos lá. Aqui, eu estava falando para vocês, né, sobre o intralipid. Pode ser um aliado aí na luta, né, contra as falhas de implantação e já tem vários trabalhos científicos abordando esse tema. E basicamente, o que é? É um desequilíbrio imunológico entre os linfócitos T1, TH1 e TH2. O TH1, ele é predomínio da resposta, é, ele é basicamente no endométrio, ou seja, são as células NK ali no endométrio, e ele rejeita o embrião, ele combate a implantação embrionária. Já o TH2 é tolerante, ele identifica o embrião como um corpo estranho, mas ele é tolerante à implantação. E são as células NK sanguíneas. Então, se tem esse desequilíbrio, ou seja, tem mais TH1 do que TH2, a falha da implantação, a rejeição desse embrião pode acontecer por conta da questão imunológica. Aí o aumento das células NK sanguíneas é especialmente acima de 12%, e a endometrial acima de 10%. Tá? Aí já tem uma controvérsia, porque os autores falam para dosar as células NK no sangue. Eu já faço a dosagem no endométrio, quando eu faço a biópsia endometrial e vou buscar as células NK, que é o CD56, se ele tiver acima de 10%, indicando uma resistência imunológica aumentada naquele caso. E daí aumento das falhas de implantação e abortos recorrentes também. E aí, as células NK, elas precisam estar presentes. Só que se elas estiverem muito elevadas, vão ser um obstáculo para a implantação do embrião. E tem a atividade das células NK. Então, por isso que alguns autores pedem para dosar também o CD16, que se ele tiver alterado, aí a citotoxicidade é maior daquelas células NK, aí sim está indicado fazer a terapia com a imunoglobulina ou intralipid. O teste sanguíneo
falei, buscar células NK, ou através da biópsia endometrial. Tá? E daí a gente vai identificar a quantidade percentual dessas células NK no sangue ou no endométrio. O intralipid, que é a indução lipídica, que ela tem um poder imunomodulador. Então, essa capacidade de modular a resposta imunológica e, dessa forma, facilitar a implantação do embrião no útero. Tá? A composição dele é 10% de óleo de soja, fosfolípidos de ovo, glicerina. É uma solução segura e bem tolerada. Tá? A aplicação inicial dele é para nutrição parenteral e também os anestesistas usam quando tem toxicidade de anestésicos. Tá? Descobriu-se daí que ele tem essa capacidade de imunomodulação e porque ele é capaz de regular essa atividade das células NK. Tá? O mecanismo de ação na reprodução assistida é justamente para criar esse ambiente mais favorável ali no útero para facilitar a implantação do embrião. Tá? Então, ele reduz a citotoxicidade, né, das células NK sanguíneas e, consequentemente, também endometriais, impedindo aí o ataque ao embrião. A modulação da resposta imune, ele faz essa modulação, porque precisa ter uma resposta imune, né? Precisa ter uma pequena rejeição ali para o embrião iniciar a implantação, só não pode ser exagerada essa reação para que ocorra a implantação. E também ele estimula as citocinas pró-implantação, né? São essa IL-6, GM-CSF, TNF e a VEGF. Daí os estudos que eu peguei, claro, para demonstrar a eficácia do intralipid, um aumento de 34 da taxa de gravidez, 34,6, enquanto no grupo controle foi de 14%, né, segundo esse autor. A taxa de nascimento, 28,8%, e então a taxa de nascimento versus 10% do grupo controle, e 50% aí numa coorte francesa, né, um trabalho francês, e a taxa de nascimento 54% em pacientes com ativação imune endometrial tratadas com o intralipid. Então, que tinham as células NK aumentadas, foram tratadas com o intralipid e conseguiram engravidar e levar à frente essa gravidez. Aqui comparando a imunoglobulina é utilizada para evitar rejeição de órgãos, né? Mas é uma medicação muito cara e o intralipid, segundo os estudos, a eficácia é similar. E o valor, o preço, o custo é muito menor e os riscos também são menores, né? Então, é muito mais seguro utilizar o intralipid nos casos de rejeição, nos casos aí imunológicos, da falha de implantação causa imunológica. O protocolo de administração do intralipid, a dose que eles recomendam é de 4 ml do intralipid de 20%, diluídos em 250 ml de soro fisiológico. Infundido lentamente, geralmente 1 a 2 horas. A primeira dose é tipicamente infundida 5 a 7 dias após a transferência embrionária e repete a cada 2, 4 semanas. Tá? É recomendado para pacientes com aumento das células NK sanguíneas ou presença de anticorpos antitiroidianos ou antifosfolípides. Tá? Então, se a paciente, não só células NK, se ela tiver anticorpos, principalmente os antitiroidianos ou antifosfolípides, também é indicação do uso do intralipid. Eu uso uma outra dose, né? O Barini também usa uma outra dose, uma dose mais alta do intralipid. Ele faz
8 dias antes da transferência do embrião, tá? Então, você nem sabe se o endométrio vai estar adequado, se aquela paciente vai realmente fazer a transferência naquele ciclo, se for um ciclo artificial ou natural, e já faz o intralipid. Eu faço um esquema diferente. Eu faço o intralipid, que é o lipofundinho, 100 ml, diluído em 400 ml de soro fisiológico, em 2, 3 horas, então, lentamente, tá? Aqui, no dia que ela vai iniciar a progesterona, os óvulos de progesterona, que daí eu já sei que a progesterona dela está baixa, que ela vai iniciar, que ela vai realizar a transferência, tá? Ou aquelas pacientes que são de fora, que estão iniciando a preparação fora, pode ser feito no dia da transferência também. A gente faz, só que daí a gente dobra a dose para fazer no dia da transferência. Tá? Daí eu faço outra dose no dia do beta-HCG positivo. Tá? Eu já tive casos de pacientes que fizeram o beta-HCG com 10 dias que eu peço pós-transferência e tinha dado 30 o beta-HCG. Aí eu fiz outra dose e daí a gravidez foi mais que dobrando e seguiu em o curso, né? Então, pode ter sido o intralipid, pode ter sido o intralipid que ajudou nessa liberação aí do embrião para ele se implantar e seguir a gravidez. E depois eu faço a cada 21 dias, mas eu avalio, né? Hoje mesmo, uma paciente, ela fez 2 doses, fez uma antes da transferência, outra no beta positivo, e ela veio agora, está com 7 semanas, bem implantado, coração batendo tudo ok, e sem descolamento, sem cólica, sem nada. Aí pronto, suspendi, não passei mais o intralipid para ela. Ela fez só 2 doses. Tá? E daí eu passo para os pacientes que já tiveram aborto, né? Que uma das causas pode ter sido rejeição, principalmente quando é uma gravidez bioquímica, fala muito a favor da rejeição imunológica, né? Que começa o início de implantação e o embrião não segue em frente, essa implantação é eliminada, e falhas de implantação, tá? Com o CD56 acima de 5%, e presença de algum anticorpo aumentado, anti-TPO, o FAN também, quando está aumentado, eu também já utilizo o intralipid. E as vantagens dele sobre outras terapias, né? Eficácia comprovada, é um imunomodulador, tem um custo baixo e menor risco de efeitos adversos. A imunoglobulina é derivada do plasma humano e é muito mais cara. E tem riscos e reações alérgicas, justamente porque é vindo de plasma humano. Corticosteroides é indicado para casos específicos, né? E não para uma falha imunológica isoladamente, né? Os efeitos colaterais são significativos com o uso prolongado do corticoide. Tá? E a imunização, essa já é proibida pela Anvisa, mas tem um colega na Bahia que ainda faz os linfócitos paternos, né? Colhe o sangue do marido e aplica para imunizar a mãe, né? Era mais para casos de abortos de repetição e depois o pessoal começou a usar para falhas de implantação e ele começou a usar para tudo e daí acabou sendo proibido porque tinha risco e estava sendo usado de uma forma aleatória. E o intralipid para as falhas de implantação ainda continua sendo uma grande discussão, né? Necessita de mais estudos, né? Tem ainda um estudo, necessita um estudo, né? Duplo cego, placebo controlado, tem a controvérsia científica, porque o sistema imunológico é muito difícil da gente medir o quanto, e outra que a paciente um sistema imunológico, ele é variável, né? Então, ela pode estar, no momento, uma resistência alta e no outro já está com uma resistência mais baixa e engravidar. Inclusive,
tem pacientes que eu tá planejado fazer o intralípide, a paciente chega, ela está gripada, ou seja, demonstrando que o sistema imunológico dela já está mais baixo, aí eu não faço o intralípide, tá? Porque daí tá mais fácil essa implantação, porque o sistema imunológico dela está mais vulnerável e mais fácil aí de aceitar um corpo estranho. Tá? E avaliação individual de cada paciente, né? E a gente tem que, principalmente, que essa paciente às vezes vem de outras tentativas, né, frustradas, várias falhas de implantação. Então, uma alternativa você fazer para essa paciente uma terapia que pode ajudá-la sem causar nenhum dano para esse paciente. Então, a conclusão é isso: segurança e o custo-benefício. Então, é uma alternativa segura e acessível, produz essa modulação imunológica, tá? E daí melhora o ambiente, ele fica mais receptivo para o embrião, e as taxas, daí melhoram as taxas de implantação, de gravidez e nascimento. Tá? Aqui algumas referências, inclusive nossos amigos aí da Vida Bem-vindo também. Obrigado, pessoal. Eu tenho que apresentar para vocês. Parabéns, André. É um tema realmente que é muito controverso, muito delicado. A literatura também, para a gente se embasar, é um pouco mais difícil, mas você apresentou muito bem. Quero te agradecer. Oscar levantou a mão, quer fazer alguma pergunta, Oscar? Não, só bate palmas. Acho que a gente pode Ah, deixar para tá. o Eu achei que a final aí. pessoa Vamos, estava com a vamos mão esperar. levantada. Vamos esperar o contraponto. No No que o final, eu Francisco passo falar, eu nem eu vi pergunto, a né? tua mãozinha ali levantada, achei que era para. Ele falou do Vida Bem-vindo, achei que você ia fazer um comentário. No final, eu abro para as perguntas. Então, agora eu vou chamar nosso amigo Francisco de Assis, da Life Search, também do nosso grupo, do FERT Grupo, tanto a FERT Vida Prime como a Life Search fazem parte do nosso grupo. Ele vai agora falar o lado negativo, né, o contra. O André foi a favor e o Francisco vai falar contra o uso dessas emulsões lipídicas em reprodução assistida. Palavra toda tua. Boa noite a todos. Obrigado, Paulo, e André, e Dr. Edson, e Maitê, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. A nossa clínica é recém-admitida, né, no FERT Grupo, então acho que é a primeira vez que um de nós participa aqui do Journal Club, e coube a mim aqui nos representar e discutir aqui com vocês o Intralipid. E o meu lado aqui talvez seja mais fácil, porque criticar é mais fácil do que, né, defender e tal, principalmente em uma área ainda tão controversa. E eu não quero, eu brinquei com o André em off aqui que a gente ia concordar em tudo, mas só para nossa, né, para cumprir aqui o papel aqui de levantar algumas questões aqui, né, de preocupação que a gente tem em relação à questão das emoções lipídicas. E eu listei alguns pontos aqui, mais para a gente discutir mesmo, né? Não trago nenhuma verdade aqui, eu trago apenas alguns pontos de reflexões aqui para vocês. E por que que a gente está aqui discutindo? Porque é um tema extremamente necessário e importante no nosso dia a dia. A implantação talvez seja o momento que a gente menos saiba na reprodução humana. É, nos meus 22 anos de formado aqui, todo o congresso da ASRM, do ESHRE, o brasileiro, etc., eu ia para as aulas de indução. Eu quero saber indução de ovulação, eu quero colher óvulo, eu quero ter M2, eu quero ter blastocisto, eu vou fazer ou não PGTA nas pacientes, mas beleza, eu queria chegar a ter óvulo, embrião e embrião euplode. Mas pouco se sabe, pouco se estudou, ou quase nada mudou nos últimos anos aí com relação à implantação embrionária, né? Continuamos aqui com os nossos 5 dias de progesterona,
com ciclos naturais ou substituídos e tal, e com as inúmeras falhas que a gente vê aí, tanto falhas individuais quanto falhas repetidas, né, que são os piores casos, e as pacientes de abortos, de repetição, etc., cujo mecanismo imunológico muitas vezes é a nossa principal suspeita, né? Falhas imunológicas, o que fazer com elas, e me causa uma particular, é, sim, frustração, é que entra ano, sai ano, as sociedades, as grandes sociedades todas colocam, isso não é indicado, isso não é indicado, isso não é indicado, mas o que que é indicado? Nada é indicado, e a gente precisa estudar, a gente precisa evoluir, produzir ciência, produzir informação científica, de qualidade para poder, né, evoluir. Sempre que eu vou para um congresso, eu falo com as pacientes: Ó, estou indo para o congresso, quem sabe tem uma novidade. Aí chega na outra semana e elas perguntam: E aí, teve novidade? Eu, não, não tem novidade. É uma frustração grande. Mas vamos lá, vamos levantar algumas coisas aqui que eu, eu, eu não entrei nos poucos trabalhos que existem, mas eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente discutir, principalmente essa revisão sistemática e meta-análise, que é o maior estudo aqui publicado por enquanto sobre o Intralipid. Vejam que é de 21, né? Já tem aí 4 anos. 4 anos e meio praticamente, e vejam aqui a citação, 9 citações na época que a gente olhou, ou seja, uma baixa citação. Esse trabalho, ele encontra resultados positivos. Então, se a gente for ler aí, ó, são 5 trabalhos randomizados controlados, 843 mulheres com falhas recorrentes de implantação. Ele acha uma gravidez clínica de 54%, é significativa a mais, e acha nascido vivo também 83% a mais de nascido vivo, ambos aí com os intervalos de confiança significativos. Então, são evidências positivas. Tá vendo, André? Já comecei concordando com você e não discordando. Ou seja, temos algumas evidências positivas que nos permitem sim indicar essas pacientes, claro que explicando para elas que ainda há controvérsias e tal, mas há evidências positivas na literatura, sim. É, Porém, quando a gente vai olhar, a qualidade desses 5 estudos é ruim, é de moderada a baixa. E foram, na maioria dos casos, foram trabalhos que não tinham fatores de inclusão muito bem definidos. Ah, falha de implantação, ok. Mas falha de implantação com marcadores imunológicos aumentados ou simplesmente uma falha de implantação? Falha de implantação de embriões euploides ou falha de implantação de embriões não avaliados? D3 versus D5, né? Porque, é, é, felizmente ou infelizmente, não sei nem qual a palavra usar, muitas das falhas de implantação também podem ter origens embrionárias. Então, quando a gente tem um beta-HCG negativo e a gente indica um tratamento imunológico, muitas vezes aquela falha foi por um problema do embrião e a gente está tratando empiricamente, tratando no escuro. Então, mesmo esse trabalho, com essa revisão sistemática, com essa meta-análise positiva, na verdade, ele se embasa em estudos ainda de baixa qualidade científica. É, Aqui, ou seja, alguns pontos que eu queria falar particularmente. Ele, o que alguns trabalhos são positivos, mas outros não. O que parece, eu vou dizer parece, porque realmente a gente não tem essa certeza, que quando há marcadores imunológicos aumentados, por exemplo, aumento das células NK, aumento da resposta TH1, que é a resposta contra os embriões, como o André falou, parece que faz sentido utilizar o intralípide para poder reduzir essa questão né, imunológica para poder aumentar a implantação. Porém, se não há nenhum marcador imunológico aumentado, parece que o intralípide não é eficaz. Então, a gente usaria para quando tem a disfunção de NK, mas não usaria é, é, é,
sem uma disfunção de NK. A gente teria que saber para qual paciente utilizar. É, para qual paciente é outra questão, né? A gente faz, por exemplo, biópsia de endométrio. Eu gosto muito de esteroscopia, faço esteroscopia, peço as biópsias de endométrio e como os patologistas mensuram lá as células NK, às vezes é muito difícil. Às vezes eles colocam lá um número de células, às vezes colocam um percentual de células, às vezes colocam por campo de grande aumento, às vezes colocam por 10 campos de grande aumento, às vezes colocam por milímetro quadrado. Então é muito difícil a gente saber até para comparar entre patologistas diferentes, como é que eles colocam, e, e também para a gente definir critérios. O André também colocou aqui, qual que é o critério? Acima de quantas NK uterinas são aumentadas? Acima de 5, acima de 7, acima de 10, de 13, né? Então, isso realmente não está muito claro para a gente ainda. É, Esses estudos que eu citei com resultado positivo, eles são pequenos ainda. E eles não, quase nenhum deles é placebo controlado, não são cegos, né? Então a gente tem fatores de confusão, a gente tem vieses aí que podem explicar, às vezes, os resultados, dos tratamentos. É, Já citei aí a segunda questão, variação dos métodos de quantificação das NK, né? Citometria de fluxo, imunohistoquímica, marcadores diferentes. É, e com relação a essa terceira questão, uma coisa é você medir quantas células você tem ali no endométrio, mas e a função dessas células? Será se todas elas são TH1? Será se ele tem células TH2? Será se elas estão ativas? Será se elas estão inativas? Será se eu posso só pelo número inferir a função? Ou eu teria que ter um marcador de função para além apenas da numeração, né? Aqui falando no o quarto ponto aí sobre esses pontos de corte que realmente não tem uma definição clara. É, Então, essa é a primeira dificuldade, assim, para quem que eu vou indicar a NK? A NK não, o intralipid. Vou indicar para quem tem NK aumentada, para quem teve uma falha, duas falhas, três falhas, para quem tem marcadores sanguíneos, anti-TPO, FAN, como o André citou, para quem teve, né? Quando a gente indica para várias situações, muitas vezes a gente vai ter resultados meio aleatórios, a gente não consegue definir exatamente qual que seria o melhor grupo para, né, para se beneficiar daquela alteração. Segundo ponto desse slide é a falta de padronização de protocolos. É, o André citou um, e colocou que faz um outro. O meu aqui é um terceiro, diferente, que eu não sei de cor. Eu preciso olhar para saber qual que é o meu, mas também não sei. E os trabalhos, cada um usa um trabalho também. Então é muito difícil a gente até fazer uma meta-análise e juntar esses dados, às vezes, de protocolos que foram diferentes. Me chamou a atenção naquele protocolo citado que a primeira dose foi feita 8 dias após a transferência. Então, já 8 dias, ou já implantou, ou não implantou mais. Então, a princípio, eu também concordo com o André. Se eu vou fazer, eu tenho que fazer antes para poder ter né, ajudar a intervir de alguma forma aqui na implantação, antes de haver a implantação. O terceiro ponto aí desse slide também é uma questão importante. Os efeitos imunomodulatórios, né, redução da citotoxicidade NK, mudança do perfil TH1 para TH2, aparecem com mais facilidade em estudos laboratoriais, em estudos in vitro, muitas vezes. Mas nem sempre o que a gente consegue identificar em estudos in vitro acontece clinicamente, né? O nosso organismo, ele é estupidamente mais complexo do que às vezes trabalhos de bancada, e então a gente não consegue controlar todos os fatores que às vezes a gente consegue numa bancada. Eu, eu eu me lembro na época de iniciação científica, na época de mestrado, assim, dos trabalhos de bancada, cultura de células, etc., que a gente estava ali tentando isolar ao máximo todas as variáveis para ver só o efeito de uma coisa, de uma medicação, de uma substância, de uma variável. Mas no corpo humano, são muitas, muitas variáveis, os fatores de confusão são muito grandes. E aí, como nós estamos na época da IA, né, da inteligência artificial e dos trabalhos,
Eu acho interessante esse app aí, consensus.app, é acessível para quem quiser, entra aí pela internet, e a gente faz perguntas. Quanto mais direta a pergunta que a gente faz, melhor é a resposta que ele traz para a gente. E eu fiz essa pergunta aí. O uso de emulsões lipídicas melhora a implantação embrionária na FIV? E ele falou que sim, pode melhorar, especialmente em mulheres com né, falha recorrente de implantação, mas a evidência ainda é, né, moderada e mais estudos são necessários. E aqui tem uma representação visual aí, o verdinho aqui, yes, 20%, ou seja, 20% da literatura que ele colocou lá, que foram 5 trabalhos, achou que sim. 80% colocou que talvez. Esse talvez são trabalhos que não acharam aí, né, diferença estatística e tal. Então, ou seja, né, a gente ainda não tem uma condição de afirmar que sim. A gente gostaria que sim. A gente torce para que sim, mas de fato a gente ainda não tem toda a certeza que a gente gostaria de ter, quando, para quem e como prescrever o Intralipid. E, né, voltando àquilo que eu comentei, o SRM-Estre ainda colocam como experimental, que não são recomendados fora aí das pesquisas clínicas controladas. E, mas eu vim trazer o que que a LifeSearch tem. A LifeSearch tem casos pontuais aí. A gente começou a fazer agora muito recentemente. E eu vou citar aí rapidamente para vocês. Os 3 primeiros casos que a gente fez estão verdinhos, olha que bonitinho aí, André. 100% de gravidez nas 3 primeiras pacientes. Então, até brinquei, ó, se eu tenho 100%, eu não tenho que parar de fazer, porque eu vou ficar com essa estatística para sempre aqui, 100% de gravidez. Então, as 3 primeiras, cada um com um caso, ó. é, a primeira, 2 inseminações, 5 transferências de embriões negativas, e aí fez o intralipid e engravidou na 6ª transferência. A outra, em 38 anos, 2 abortos é, espontâneos, 3 TECs, uma bioquímica, 2 negativas, engravidou também quando fez o intralipid. A terceira, aí, 40 anos, 3 TECs negativas, engravidou na quarta com o intralipid. E essas outras 4 fizeram agora, recentemente. Quando eu montei essa aula no final de semana, eu não tinha o resultado de uma delas aí que eu recebi hoje, mas que infelizmente foi negativo. Então, eu já não lembro qual dessas aí. Uma dessas aí tinha que estar vermelhinha aí no slide, porque foi negativo. Mas isso não vale nada do ponto de vista estatístico. Mostra que, apesar de eu estar falando contra aqui, a gente está começando a usar também e a gente torce para que seja positivo, mas realmente ficamos esperando trabalhos com mais robustez, com mais confiança, até porque a gente tem que lembrar aqui que ao longo aí dos últimos anos, das últimas décadas, várias foram as coisas que pareciam promissoras, cujos primeiros trabalhos eram né, positivos, mas que à medida que os trabalhos foram sendo replicados e feitos e foi aumentando o número, né, das meta-análises e revisões sistemáticas, aí as coisas muitas vezes foram com o tempo abandonadas. Aí, Francisco, funciona, tá vendo? O seu funcionou, 80%. Eu estava com 100%, agora estou com 75% de gravidez. Estou satisfeito, 75%. André. Dependendo do próximo, cai para 25%. É isso aí. Devolvo a palavra então para os colegas. Francisco, obrigado aí pela apresentação, tanto o André como o Francisco, como já era de esperar, fizeram apresentações brilhantes. E eu vou fazer alguns comentários e abrir para o público, deve ter muita gente para perguntar. Eu estou de olho aqui no chat, não teve nenhuma pergunta pelo chat, então depois eu abro quem quiser fazer pessoalmente. Mas quando a gente está falando tanto de falha recorrente de implantação, como de abortamento recorrente, é um assunto que é muito angustiante. Nós todos que trabalhamos com reprodução humana, a gente está doido para aparecer alguma coisa que resolva, alguma coisa que tenha um resultado robusto, porque a gente não tem muito o que falar para paciente. Então, muitas vezes a gente faz coisas até que não tenham uma evidência muito robusta, porque alguma coisa a gente tem que fazer. É angustiante para o casal, é angustiante para todos nós também, né?
Eu sempre, quando eu dou aula na faculdade, eu falo o seguinte: falha recorrente de implantação e abortamento recorrente por causa imunológica é uma coisa que eu tenho certeza que existe um fator imunológico associado, mas eu não sei como diagnosticar e muito menos não tem ainda um tratamento eficaz, um tratamento com comprovação. Porque tem uma plausibilidade biológica. Quando a mulher engravida, gravidez espontânea, a mulher engravida, essa mudança no perfil TH1 para o perfil TH2 faz com que essa mulher fique mais suscetível a doenças. Condiloma, cândida, herpes, ela vira fator de risco para influenza, vira fator de risco para Covid, porque essa modificação do sistema imunológico do perfil TH1 para o perfil TH2 faz com que o seu sistema imunológico fique menos agressivo. Isso acaba, como consequência, deixando ela suscetível a alguns riscos maiores. E eu sempre falo para meus alunos, eu tenho certeza que Deus não fez isso de maldade. Falo, já que essa mulher engravidou, vou castigar ela, vou fazer ela virar fator de risco de tudo, aparecer condiloma, cândida, ela vai se ferrar porque engravidou. Quem mandou ela engravidar? Com certeza, isso deve ter alguma razão. Essa mudança nesse perfil imunológico, TH1 para TH2, com certeza deve ter alguma finalidade de facilitar a implantação do embrião e diminuir o risco de rejeição desse embrião. O grande problema é que há mais de 25 anos a gente vem estudando isso, a gente vê estudos sobre isso, tentando encontrar exames, fazer uma proporção, avaliação de células NK, CD4/CD8, uma série biópsia, a biópsia do endométrio, os testes endometrial, quer dizer, os testes que a gente faz, o próprio lá da Genomics, como é o ERA, são tentativas que a gente vem buscando para tentar entender por que implanta e por que não implanta. O único problema é que até hoje o que a gente tem são evidências, na maioria das vezes, frágeis, que não se sustentam em trabalhos maiores, em trabalhos mais robustos, tanto que o que a gente tem, o próprio o guideline do Escher de 2022 sobre abortamento recorrente, as únicas dois tratamentos que tem, mesmo assim, tem um resultado pobre, grau de evidência baixo, mas que melhoraram alguma coisa, foi o uso de imunoglobulina e o uso de doses maiores de progesterona. Nesse guideline do Escher de 2022, eles colocam o intralípide como não tendo comprovação científica, não sendo indicado, né? Então, quando a gente entra, eu ia até falar o que o Francisco falou, quando a gente vai estudar um pouquinho mais isso daí, a gente descobre, por exemplo, as células NK no endométrio. Até hoje não existe um consenso qual é a melhor maneira de dosar essas células NK e muito menos qual é o cutoff. Uns colocam 10%, outros 12%, outros 15%. Então, quer dizer, como é que a gente vai fazer trabalho, comparar e ter resultado confiável se a gente nem sabe a partir de que valor essa célula NK estaria aumentada ou não estaria aumentada, né? E uma coisa que sempre me deixou muito intrigado é porque o pessoal que trabalha com imunologia, Barine e outros, eles eram fervorosos defensores do ILP, imunização com linfócito paterno. No momento que a Anvisa baniu o ILP, no dia seguinte o intralípide virou a solução dos problemas. Então, isso é uma coisa que também sempre me angustiou muito. Então, eu também estou angustiado para tentar encontrar uma solução, mas ainda não estou convencido. Mas é isso que a gente tem que fazer mesmo. Não tendo coisa melhor, a gente vai usar o que tem na literatura, mesmo com evidências controversas. Tem um guideline que foi lançado agora em 2025 da Sociedade Americana de Imunologia Reprodutiva, em que ele revisa vários tratamentos imunológicos para abortamento recorrente, mais até para abortamento recorrente, não é por falha de implantação, né? E eles colocam o seguinte, que não existe nenhum tratamento que serve indiscriminadamente para todo mundo, mas que alguns tipos de tratamentos, em casos específicos, que aí eles colocam esses casos específicos de alterações de imunomodulação, podem ajudar. Quando aí eu revi todo esse guideline, fala de corticoide, imunoglobulina, imunização com linfócito paterno, e no intralípide eles botam que o grau de evidência é baixo. Quer dizer, a própria Sociedade Americana de Imunologia Reprodutiva coloca o uso do intralípide como uma evidência ainda baixa de resultado, né? A única coisa assim, que a gente vê recente foi um RCT que teve lá da Universidade de Paris,
é uma RCT recente também, agora de 2025, em que nessa RCT eles avaliaram mulheres com menos de 38 anos, sem falência ovariana prévia, que iam ser submetidas à FIV. E eles previamente avaliaram o ambiente endometrial, para ver se o ambiente endometrial estava desregulado. Aí eles avaliaram isso através de interleucina 18, 15, TWEAK e FN14. Faziam essas proporções IL15 com FN14 e L18 com TWEAK para classificar essas mulheres em mulheres que o ambiente imunológico endometrial era regulado ou desregulado. Para minha surpresa, eles encontraram esse ambiente desregulado em 78% das mulheres e indicaram vários tratamentos. Eles randomizaram essas pacientes que tinham essa desregulação em dois grupos. Um grupo fez a transferência embrionária convencional, sem nenhum outro cuidado adicional, e no outro grupo eles fizeram uma transferência embrionária que eles chamaram personalizada. E aí eles usaram vários tipos de terapia para tentar regular esse endométrio dela. Injúria, uso de HCG, corticoide, intralípide, e e aí variou a escolha do tipo de terapia de acordo com alguns marcadores, e, segundo eles, teve um aumento. A taxa de gravidez das pacientes que fizeram a transferência simples foi de 29,7% contra 41,4% das que fizeram essa modulação. Então, na verdade, o que a gente tem hoje é que a gente continua com essa angústia, nós estamos buscando uma resposta que nos dê mais segurança nesse resultado. Enquanto nós não temos, a gente busca o que tem na literatura, mesmo com baixa evidência. A grande vantagem do intralípide é que o custo é bem menor, os riscos de efeitos colaterais também são bem menores do que imunoglobulina, que outros tratamentos específicos, e naquela paciente que já tentou uma, duas, três e não conseguiu, o que vier é lucro. É assim que eu vejo que eu vejo essa nossa situação atual. O Oscar botou aqui alguma coisa. Ah, o Oscar quer falar alguma coisa, Oscar? Você falou alguma coisa da regressão da Não, média do Francisco? não. Eu falei a hora que o Francisco falou que ele ia parar de fazer. Ah, tá. Porque ele vai regredir a média. Ele começou com 100%, agora a tendência é que vai caindo, 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 até ficar em 20 e 30. Com certeza, né? Ele acertou a cara 3 vezes seguidas, agora começou a dar coroa. É isso aí. Mas eu abro a palavra agora para quem queira perguntar. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Tem alguém querendo fazer algum comentário? Outra coisa é que, como no caso que o Francisco apresentou, são casos mais difíceis, né? Então, são casos que já teve falha de implantação. Então, se tem um ganho ali, estamos no lucro, né? Aumentando o percentual aí, a chance dessa paciente, estamos no lucro. Agora, evidências robustas, gente, para abortos de repetição e falhas de implantação, não tem. Ou seja, a gente, se for esperar por evidências robustas, já não faz nada. Não faz nada. Para a reprodução humana, né, O André? Marcelo tá isso que eu ia falar. O Aê, Marcelo tá aí. Marcelo! Eu Não dei a falou palavra aqui. pra Só ele pra ele olhando, né? É bom o Marcelo estar aí, que ele é um dos autores aí desse trabalho da Sociedade Americana de Imunologia Reprodutiva. Olha, Marcelo, estava sentindo tua Isso. falta. É o Então, nosso assim, expert aí para falar sobre isso. boa noite, pessoal. Assim, fico feliz em estar uma discussão aberta em relação à imunologia da reprodução, porque o que a gente tem visto ultimamente é mais um. A gente vai para os eventos e a imunologia é execrada nos eventos, né? Quando a gente vai para um ponto e contraponto assim, acaba que a gente fica acuado num canto e todo mundo falando mal, mas por detrás todo mundo fazendo nas clínicas, né? E tendo resultado. Então, a gente participou desse grupo de elaboração do guideline. Fiquei muito feliz do Dr. Paulo Galo ter citado, né? O Dr. Paulo Galo citou o guideline, citou o trabalho da doutora Nathalie Lide, que é da França, esse que fez a avaliação do perfil imunológico endometrial, que é o que ela defende lá. E tem um trabalho que foi um estudo multicêntrico que foi publicado na Inglaterra agora, com um acompanhamento de mais de 25 mil casos, e que ele avalia o tratamento imunológico em dois braços, né? Acompanhou mais de 5 mil casos de falhas de implantação que foram tratados com imunoterapia e o outro grupo que foi com controle. E aí depois eu posso passar para vocês
dependendo do tipo de alteração, ele indicava o tratamento. Eu acho que a gente sai dessa discussão, pelo menos todo mundo está de acordo que o sistema imunológico exerce um papel fundamental na implantação embrionária, né? Eu acho que aqui ninguém tem coragem ou vai fazer a transferência de uma paciente que está em uma fase de atividade de uma doença autoimune, como lúpus ou alguma outra situação, tá? Então, assim, que o sistema imunológico tem sua importância, tem. O que eu defendo, que a gente acredita dentro da Sociedade de Imunologia da Reprodução, Sociedade Americana, é que a gente precisa ter uma avaliação mais ampla. Não vai ser um único fator. Ah, eu estou com a dosagem aqui, uma célula NK endometrial que está medindo 10%, eu já vou fazer um intralípide. Talvez esse não seja o melhor marcador e ele isolado talvez não consiga identificar o melhor grupo de pacientes. Porque a resposta imune é uma resposta muito mais ampla. Muitas vezes se discute, você tem que testar o endométrio, porque é lá onde o embrião se planta. Mas a resposta imune não fica limitada ao endométrio. Você vai ter célula trofoblástica que está circulando toda o sistema imunológico materno e a resposta começa no endométrio, mas ela vai ter uma resposta ampla a nível sistêmico. Então, não tira da cabeça quando você tem, por exemplo, marcadores autoimunes que comprova que houve uma queda da sua autotolerância, isso também não repercute em marcadores de imunidade celular que mostram uma quebra da sua alotolerância. A mulher tem um mecanismo de alotolerância, ela tem que aceitar o embrião como sendo algo estranho. Então, quando a gente faz essa avaliação imunológica, a gente não fica limitado em um único biomarcador, em um único marcador endometrial. A gente tem que tentar fazer uma resposta muito mais ampla. Dosagem de anticorpo. Quantos de vocês não pegam pacientes com anti-TPO estourado? Né? Paciente, às vezes, com mais de 1.000 de anticorpo antitiroperoxidase. Um FAN estourado. Não tem quem tire da cabeça que essa paciente vai ter uma repercussão lá no útero e que a gente tem que, de alguma forma, ajudar essa paciente. Como alguns de vocês falaram, a gente já começa o jogo perdendo, né? Porque a paciente já teve 2, 3 falhas, aí diz, isso aí é imunológico, né? É muito fácil para quem não trabalha com a imunologia depois culpar a imunologia. E a imunologia não é responsável por 100% dos casos de falhas de implantação e nem 100% dos casos de abortamento de repetição de causa desconhecida. Então, existe também, por quem não atua diretamente com a imunologia da reprodução, existe uma expectativa muito grande em cima da imunologia da reprodução. Mas se eu conseguir aumentar a taxa de nascido vivo dessa paciente, que seja 5%, que seja 10% já é demais, para essa paciente já vai ser muito. Mas às vezes a expectativa de quem não lida com a imunologia é de, manda lá para o doutor Ricardo, manda para o Marcelo, que na próxima é para engravidar, porque eles não dizem que essa imunologia funciona. Então também não é assim. A gente tem um percentual pequeno, um percentual de alguns casos de falhas de implantação, que vai ser devido a um fator imunológico. E aí a gente tem que esgotar toda a investigação que a gente tem para tentar entender esse melhor cenário e ver o que a gente tem de terapia que possa ajudar essa paciente. Gostei muito da colocação do Dr. Paulo, quando ele colocou, antes a gente defendia muito a imunização com linfócitos paternos, e no dia seguinte, a proibição, todos abandonaram. A gente não tinha outra coisa a fazer. Do grupo que trabalhava com a imunização com os linfócitos paternos, os senhores podem perguntar quem foi lá na Anvisa tentar questionar, quem foi que publicou inúmeras revisões sistemáticas a respeito do assunto, tentando mostrar essa evidência. O grande problema da imunização com linfócitos paternos são as condições que o FDA coloca nos Estados Unidos para fazer um grande ensaio clínico randomizado. A gente já discutiu isso em vários congressos e é um custo exorbitante para você financiar um trabalho como esse. E a imunologia não tem a indústria por detrás que possa bancar esses estudos, entendeu? A imunologia não tem uma genética por trás bancando estudo para biópsia de embrião, né, tentando mostrar resultado de PGTA que dá resultado em falha de implantação. E que a gente sabe que tem muita evidência criticando PGTA também em falha recorrente de implantação.
Então, o que a gente preza é quem desejar trabalhar com imunologia da reprodução tem que entender, tem que estudar, entendeu? Tem alguns aspectos da fisiopatologia que não vem ao caso a gente citar aqui agora, mas que precisaria a gente discutir um pouco mais aprofundadamente, tá? Então, assim, os trabalhos realmente, alguns, existe um nível de evidência um pouco menor, mas às vezes eu fico nos congressos da sociedade olhando, às vezes vocês são citados trabalhos por exemplo, de adenomiose, né, trabalhos de endometriose, com um número de artigos que são muito menores do que as meta-análises da imunologia e que muitas vezes são colocados aquilo como nível de evidência elevado, que a gente vê que também não é, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar com carinho para as evidências que a gente tem e trabalhar com o que a gente tem. Dos que o Assis colocou, né, foi 20% de totalmente sim, 80% de talvez, mas a gente não teve nada de não, ou seja, a gente não tem nada ali que prejudique a paciente. Por que que o intralípide tá tão em evidência? Porque a droga que seria recomendada pela Sociedade Europeia seria a imunoglobulina humana endovenosa. Ela mudou a recomendação. E outra crítica que a gente da Sociedade Americana de Imunologia também faz é a Sociedade Europeia colocou o uso da imunoglobulina de uma forma empírica para todos os casos de abortamento de repetição idiopático. Ela, por conta de um ensaio clínico randomizado, ela perde ali um diagnóstico preciso e talvez um nível de evidência mais robusto se a gente selecionasse essas pacientes e não colocasse de uma forma empírica para aquelas sem diagnóstico. Tá? Então, assim, o intralipse surgiu com um olhar maior devido a isso, porque tem trabalhos que mostram que ele tem um efeito semelhante à da imunoglobulina humana endovenosa, com custo extremamente mais baixo, com um risco extremamente menor. Talvez a gente tivesse uma maior evidência se a gente tivesse utilizando imunoglobulina para as pacientes. Além do intralipid, existem outras drogas que a gente utiliza, que está lá no rol das drogas que a gente fez essa revisão do guideline. Uma delas, que tem um colega do Japão que utiliza muito, que é o Nakagawa, que é o Prograf, o tacrolimus. Ele tem um efeito imunológico interessante para as pacientes, tem uma segurança interessante, porque pacientes que foram submetidas a transplantes e que engravidaram, muitas delas engravidaram utilizando o tacrolimus, e tem estudos mostrando uma certa segurança dessa droga nas pacientes. Sendo que a gente fica essa droga como uma segunda ou terceira opção devido ao uso off-label dela, de uma forma de proteção, de segurança desse uso off-label, enquanto que do intralipid a gente tem uma segurança maior, que não chega a ser uma medicação, seria um componente nutricional. Tá? Então, Marcelo, assim, ah, Marcelo, e a hidroxicloroquina? Também tem um efeito imunomodulador, né? exato. Mas a hidroxicloroquina, quando a gente vai para fisiologia, fisiopatologia, mecanismo de ação, ela ficaria muito naquelas pacientes que têm alguma condição autoimune mais severa, em que a gente não teria somente os exames, o teste de atividade NK, perfil de citocinas alteradas. Se você tiver associado muito alto anticorpo, FAN em níveis elevados, anti-TPO em níveis muito altos, a hidroxicloroquina talvez entraria. Entendeu? Então, o que a gente precisa é se aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais da imunologia. É, nosso grupo, eu tenho uma colaboração com alguns serviços de reprodução assistida e a gente tem conseguido bons resultados, mas fazendo um trabalho conjunto, tentando entender e não também fazer de uma forma indiscriminada para toda paciente, ter um critério mínimo de seleção, porque assim a gente consegue encontrar os resultados positivos como o Assis encontrou, tá? Eu acho que eu fiquei feliz em ver que mesmo quem foi delegado falar contra, né, no final disse que está morrendo de vontade de fazer, estava morrendo de vontade de falar a favor, entendeu? Então, isso é sinal que a gente está, aos poucos, quebrando essa barreira. O problema que queimou muito a imunização com linfócitos paternos, eu acho que todos vocês acompanharam, foi um viés de interesse comercial com o uso do tratamento, e que acaba que indicava indiscriminadamente uma coisa que a gente sabia, do meu grupo, a gente sabia que não ia funcionar. Coletava o sangue lá no Amapá, não sei se tem gente do Amapá aqui, mas
Estou falando por conta da dificuldade da logística, coletava o sangue no Amapá, enviava para um serviço em São Paulo, para dali preparar 3, 4 dias depois chegar. Não funciona, isso daí não funcionava nunca, entendeu? Mas hoje, por exemplo, a Sociedade Americana de Imunologia da Reprodução, os colegas lá dos Estados Unidos não têm mais interesse em fazer o estudo da imunização com linfócitos, por conta de custo elevado, o NIH não vai bancar um estudo como esse, de um custo muito alto, já que você tem outros tratamentos alternativos, né, outras drogas que podem fazer o mesmo efeito com nível de segurança talvez melhor. Entendeu? Então, eu fico à disposição, fiquei muito feliz pela discussão, tá? Acho que a gente tem que se aprofundar mais no conhecimento da imunologia. Os colegas falaram bem, mas a gente pode aprofundar um pouco mais na fisiologia, na fisiopatologia e construir junto para ajudar as pacientes. Não vão ser todas as pacientes com falhas de implantação, vai ser um grupo pequeno e a gente tem que saber encontrar quem são essas pacientes. Tá certo? Eu não de uma forma aleatória, empiricamente, para todas que têm a falha recorrente de implantação, tá? Muito obrigado. Marcelo, Marcelo, obrigado. É, eu acho, Paulo, que a dificuldade é o que o Francisco falou, principalmente dos exames, entendeu? Porque o Varini, o Marcelo, eles falam, vocês têm que fazer o perfil das citoquinas, das atividades das citocinas, né? Tem que dosar o CD16 para ver se está ativando as células NK ou não, inibindo ou ativando. E é muito difícil. O laboratório que eu faço mesmo, eu mando, ele não faz todos os fatores, né? Então, fica muito difícil da gente fazer uma avaliação completa como essa que ele está falando. o que o Marcelo colocou aí é muito importante. Primeiro, eu acho que realmente existe um fator imunológico associado à falha de implantação e aos abortos. A grande dificuldade é avaliar essas pacientes, fazer o diagnóstico, qual é essa falha imunológica que esses casais têm, para detectar aquelas que podem se adequar e se beneficiar com o tratamento. E quando o Marcelo fala do ILP, é verdade, o ILP foi usado indiscriminadamente até para infertilidade. Casal que nunca engravidou, que tinha trompa obstruída, que tinha fator masculino, o nego saía fazendo cross-match em todo mundo dava cross-match negativo e saía fazendo imunização no linfócito paterno em todo mundo. Isso Então, mesmo. quer dizer, Por isso isso foi acabou proibido. levando a um descrédito do tratamento, porque as pessoas estavam usando o cross-match para infertilidade, não para abortamento ou não para falha de implantação. Então, eu acho o grande desafio da imunologia reprodutiva, Marcelo, nos próximos anos, é conseguir detectar qual o exame que realmente é melhor para cada caso. Porque o que eu acho que no futuro a gente vai identificar é que existem vários fatores imunológicos que atrapalham a implantação e que aumentam o risco de aborto, e que não é igual para todo mundo. Exatamente. Então, A gente está. seria você fazer você ter um grupo de exames, uma avaliação maior e que você vai detectar esse casal aqui, o problema está mais relacionado a esse perfil imunológico aqui. Aquele é mais aquele marcador. Então você vai dizer, não, quando a deficiência imunológica está nesse marcador, o melhor tratamento imunológico é esse. Aquele outro casal, o melhor tratamento é aquele. E não usar de forma indiscriminada, como não engravida por fator imunológico. Aí vamos fazer corticoide, vamos fazer imunização, vamos fazer tudo quanto é tratamento ao mesmo tempo, que vai sendo um chute, de vez em quando acerta, de vez em quando erra. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Isso. E é o que eu falei, a gente começa com o time perdendo porque sobrou para a gente aquele embrião 3cc, né? Porque os dois primeiros já foram transferidos, o AA e o AB, o BB já foi transferido. Para a gente sobra o 3cc, entendeu? Então, assim, até isso, do ponto de vista da metodologia, do que a gente encontra nos estudos, já ficam mais difíceis. Mas, assim, em 2021, a Sociedade Americana de Imunologia da Reprodução, ela criou uma certificação nos Estados Unidos e que qualquer colega pode se submeter a essa certificação de um fellow em imunologia da reprodução. E a partir daí começou a ter uma cobrança interna de um posicionamento da sociedade sobre o grau de evidência, o nível de evidência que a gente tem, porque a gente ia para os congressos e ficava sendo atacado e com níveis de evidência
muito maiores do que coisas que eram colocadas ali com níveis elevadíssimos. Então, houve esse posicionamento. A gente tem um grupo de elaboração dos guidelines, do tratamento imunológico para o aborto recorrente foi esse primeiro que foi publicado. Já está sendo trabalhado o próximo guideline, que é o de investigação imunológica, e tem também outros dois em andamento, que seria de falhas recorrentes de implantação. Porque as evidências, quando a gente olha para abortamento recorrente, as evidências são um pouco mais fortes do que de falhas de implantação, porque na falha recorrente de implantação a gente tem inúmeras outras variáveis. Muitas dessas pacientes vêm com um fator anatômico importante, fator endometrial importante, e aí na hora que você olha, acha que é a questão imunológica e você tem uma série de outros fatores que precisariam ser controlados. Então, nível de evidência para falha recorrente de implantação, eu não espero que a gente tenha tão cedo bons níveis, como qualquer outra área, sub-área dentro da medicina reprodutiva, né? Quando se fala de falha recorrente de implantação, né? E Maite, eu não sei se a gente já fez alguma aula sobre esse diagnóstico de fatores imunológicos na reprodução assistida. Eu acho que valeria a pena convidar o Marcelo para dar uma aulinha para a gente sobre isso, para a gente desmistificar algumas coisas, ver o que é importante, o que não é, o que tem evidência, o que não tem, porque a gente entendendo melhor o diagnóstico, a gente vai poder conseguir entender melhor o que vale a pena e o que não vale a pena usar. Com certeza. Vamos programar. O doutor Marcelo já está convidado. Já te botei numa furada. Depois você manda para a gente, Marcelo, esse estudo em inglês que você falou agora, esse estudo da Tá, Inglaterra tá, que saiu agora em 2025. Esse daí eu não tinha visto ainda, não. tá ótimo. Depois Esse manda eu- para a gente ele aí no grupo. Viu, Paulo? Pessoal, eu acho que a gente fica numa situação quando a gente faz a esteroscopia, diagnóstico com biópsias e pede o estudo imunistoquímico. E daí veio o CD56 aumentado. E daí a paciente, ela pega aquilo lá, joga no Google, vai pesquisar, daí fala, doutor, olha, eu tô com meu sistema imunológico, eu tô com as células NK aqui aumentada, o que que vai fazer? Daí, se você não fizer nada e ela não engravidar, pronto, você perdeu a paciente, né? Agora, se você fala, a gente pode tentar diminuir aí a sua resistência imunológica, usando corticoide, o intralípide. Então, você dá uma alternativa possível para o paciente. Tentar aumentar um pouco mais essa questão, entendeu? Mas é claro que a gente precisa de evidências aí, de mais trabalhos, de tudo mais, mas é difícil hoje porque a informação aí tá espalhada e a paciente está me cobrando ali o filho. É, Aproveitando isso que você falou, aproveitar para fazer uma pergunta para o Marcelo. O Marcelo, quando falou aí, ele falou que o problema imunológico não está lá só no endométrio, é um problema sistêmico do sistema imunológico. E com relação a essa padronização, Marcelo, da avaliação das células NK no endométrio, porque a sociedade americana já pensou numa padronização da técnica para avaliar as células NK no endométrio e o cutoff, quanto é 10%, 12%, porque tem, aqui no Rio, por exemplo, tem um laboratório que quando a paciente faz a biópsia e vê o resultado, ele bota lá. Não existe padronização com relação a isso, nem existe um cutoff definido. Quer dizer, ou seja, ele fala assim, isso daqui não serve para nada, porque eu não sei como é que se faz, muito menos qual o valor de referência. o que tem, assim, como o Assis falou, existem alguns critérios patológicos, né, histopatológicos, para a definição desse cutoff, que tenta definir. Esse cutoff de 5%, que eu particularmente acho baixo, talvez 10% fosse o ideal, ele coloca o percentual de células CD56 sobre o total de células estromais. Então você tem uma lâmina, joga ali o marcador CD56, do total de todas as células que aparecem na lâmina, que está corando ali células do estroma endometrial, ele vai ver os pinguinhos, né, a marcação do CD56. E aí ele joga em torno de 5 a 10%. Tem trabalhos que aceitam esse. Esse foi o trabalho que a gente citou no guideline, que é o que a maioria dos laboratórios de outros países acabam aceitando. Isso na fase lútea média, que seria por volta ali do 22º dia.
Mas o Assis colocou, existe alguns que colocam o número de células NK por milímetro quadrado. E aí o que tem na literatura de cutoff, para quando utiliza essa metodologia, é maior do que 300 células NK por milímetro quadrado examinado, né? E outros colocam por campos de grande aumento, que não tem tanto definição, tá? Eu vejo aqui no Brasil, a maioria dos laboratórios, eles acabam colocando o percentual de células NK em relação às células estromais. Existe uma grande revisão sistemática com meta-análise publicada na Human Reproductive Update, né, que todo mundo sabe a dificuldade de publicar lá, o nível de qualidade do estudo, que ele coloca dos marcadores de célula NK endometrial, o que teria maior nível de evidência, que ele mostra lá que existe uma correlação com falha de implantação e aborto de repetição, seria o CD56. Então, pedindo CD56, só CD56 positivo, seria um marcador para a gente investigar no endométrio. Porque às vezes os laboratórios colocam CD56, CD16, CD57. Esses marcadores podem avaliar também, mas eles não têm esse nível de evidência quando se vai para essa meta-análise da Human Reproductive Update. Lá ela colocou só CD56 positivo como tendo evidência, como sendo significante lá a associação com perda gestacional e falha de implantação. Acima de dez por Sim. cento Hã? Acima de 10% que eles colocam? Seriam aí lá, cada trabalho colocou um, mas a maioria é em torno desse daí, em torno de 5%, em torno de 5 a 10%, tá? Existem outras formas de se avaliar a célula NK endometrial, que seria através de outros marcadores de atividade de célula NK, diferente da atividade de célula NK sanguínea. Mas esses a gente não vê muito na prática e talvez não consiga fazer aqui, porque aí seriam talvez feitos por citometria de fluxo, que é uma técnica muito cara, e acaba se fazendo mais por imunistoquímica, tá? Muita gente escuta nos congressos dizendo assim, mas a célula NK que está no útero, ela não vem do sangue, ela não consegue refletir uma resposta imunológica, por isso que você tem que estudar no endométrio, não pode estudar no sangue. Tem muito estudo mostrando que a célula, essa resposta imune endometrial, ela reflete a resposta imune sistêmica. Pacientes que foram submetidas a transplante de útero, viram que a célula NK que tem no útero transplantado, ela tem uma origem da receptora. Então, ela não vem de uma linhagem de célula uterina, ela tem uma migração. A linhagem dela que vem é mais de tecido linfóide periférico, que faz e ela vai, migra para o útero e depois se instala lá no útero. Então, existe essa comunicação entre resposta endometrial, resposta decidual, com a resposta sistêmica. Por isso que existem alguns marcadores que tentam fazer essa correlação que ficam mais fáceis de serem dosados no sangue, né? Então, hoje, Marcelo, porque o que acho que eu entendi, o que eu sabia, é que avaliar células NK no sangue não daria para fazer essa correspondência. Ela pode estar aumentada no sangue e não estar aumentada no endométrio. Vocês hoje já consideram, se você tem célula NK aumentada no sangue, já considera que isso pode ter uma correlação? E assim, é porque a correlação ela é mais forte, não do percentual da célula NK sanguínea, porque são células diferentes. A célula NK do sangue ela é predominantemente citotóxica, ela é CD56 e CD16 positiva. A célula NK do endométrio ela é predominantemente produtora de citocinas, ela não tem uma atividade citotóxica elevada. Por isso que você acaba tendo que avaliar as duas para você entender como que está ocorrendo essa resposta imune como um todo. No sangue periférico, aí se fala o custo do exame realmente é elevado, mas a atividade da célula NK, não só a dosagem da célula NK, é um exame importante. É um exame caro, por quê? Porque você vai cultivar essa célula NK com células efetoras. Você coloca uma célula de linhagem trofoblástica com a célula NK, cultiva em incubadora durante quase 3 dias e depois você vai ver o percentual de lise celular. Quanto agressiva essa célula NK ela está quando encontra uma célula de linhagem trofoblástica. E aí você consegue ver como é que é a reatividade dessa célula NK quando ela for estar lá no útero, circulando lá no útero e tendo acesso ao ambiente uterino pela circulação sanguínea. E não aquela célula NK do estroma, que está encruada lá no estroma, não. Entendeu? Então porque eu fico imaginando assim, a gente avaliar, querer eleger um único
biomarcador para você entender toda essa resposta. É difícil, né? Às vezes a gente, quando vai avaliar, por exemplo, uma reserva ovariana, às vezes o antimileriano dá uma coisa, a contagem de folículo dá outra, você acaba pedindo um estradiol para ver como é que tá. Então, às vezes você precisa entender todo esse contexto, não só um biomarcador não vai conseguir identificar, entendeu? Não, eu realmente acho que o futuro da reprodução, que a gente ainda muito, que a gente tem para onde crescer é na genética e na imunologia. Eu acho que a gente não conhece nem a pontinha do iceberg do sistema imunológico. Aí entra não só abortamento recorrente, mas recorrente de plantação, a infertilidade sem causa aparente, que não, se não existisse, a paciente não seria infértil, mas que provavelmente tem alguma coisa imunológica associada. Eu acho que o futuro, para a gente entender melhor, vai ser entender melhor o mecanismo imunológico da reprodução. Tem muito trabalho recente, doutor Paulo, também, mostrando a importância da parte metabólica, tá? Tem uns 4 estudos que foram publicados recentemente mostrando o papel das dislipidemias, principalmente a relação entre essas dislipidemias, as pacientes dislipidêmicas da gente. Você pode pegar muita paciente dessa falha de implantação, ela vai estar lá com colesterol total 220, 240, elas têm um colesterol total alto mesmo, ou aquelas magrinhas, né, um colesterol alterado por histórico familiar mesmo. E tem uma relação desse colesterol com essas falhas de implantação, com alteração do sistema imunológico, alteração, as dislipidemias levando à disfunção imunológica. Então, acho que é difícil a gente isolar um único fator, a gente vai ter que entender todo esse contexto, tanto da parte metabólica, imunológica, genética, hormonal interagindo nisso daí também, né? Era isso que eu queria falar, ó, que o Marcelo colocou, que tem outras formas da gente modular o sistema imunológico, que é através da dieta, através. Ó, tive um paciente que o CD56 estava 70% e estava com o CD138 positivo. Você faz o tratamento da endometrite e depois repete para ver se ela se curou da endometrite, o CD56 cai absurdamente. Ou seja, você tratou a infecção, modulou ali o sistema imunológico, a resposta imunológica. Então, tem essa questão da inflamação, e quando ela faz uma dieta anti-inflamatória, perde peso, tudo isso melhora o sistema imunológico, modula o sistema imunológico e ela consegue engravidar. As canetinhas, né? A gente publicou um estudo agora recente, uma revisão boa, mostrando os efeitos dos análogos do GLP-1, além da perda de peso. Tá certo? Assim, a gente sabe que na bula tá dizendo lá que o análogo do GLP-1 tem que ser suspenso, né? Pelo menos uns 2 meses antes de engravidar. E a gente viu muito, até colocado isso na mídia, o bebê Ozempic. Ah, é porque perdeu peso, conseguiu engravidar. Mas tem muito estudo mostrando outros efeitos que vão além da perda de peso dos análogos do GLP-1 que pode beneficiar esse processo de implantação. Tá? Isso daí a gente teve uma revisão que publicou recentemente, depois eu posso disponibilizar para vocês. Na verdade, tudo isso é interligado. A gente sabe que a Exato, não obesidade tem é como uma reação separar. inflamatória crônica que altera o sistema imunológico. Então, é aquele equilíbrio mesmo, né? Alimentação saudável, estilo de vida, tudo isso vai interferir no sistema imunológico, né? E na implantação. Só falando muito, eu, o André, o Marcelo, deixa aberto aí a palavra. Quem quer falar alguma coisa? Tem pergunta no chat, né? Não, não tem não. Estou olhando aqui. No chat, o meu chat está aberto, só o Oscar precisou sair, não tem nenhuma pergunta, não. Tem? Não, não tem não. Não Tem não, tem. não vi nenhuma pergunta no chat, não. Bom, Maite, se ninguém mais tiver pergunta, ninguém tiver comentário, já deu 1h15, não mais, 1h20 já. Já é 8h20. Achei a discussão bastante proveitosa. Lógico que a gente continua saindo com muitas dúvidas, mas o mais importante é que a gente começa a ver uma luz no fim do túnel. Quanto mais a gente estuda o assunto, mais nós vamos nos conscientizando de que tem coisa ainda para aprender, tem coisa para entender, e no momento que a gente entender e aprender o que está acontecendo, a gente vai poder encontrar o melhor caminho para ajudar nossas pacientes. Passo a palavra agora primeiro ao André, depois vou passar ao Francisco para suas considerações finais. Primeiro o André. Eu já falei bastante, né? E o que eu queria falar era justamente isso, né? A gente se preocupar em tratar paciente como um todo, e inclusive a questão imunológica, a gente
buscar investigar e dar o valor também para essa questão, porque assim, eu até falo para a paciente, ó, tem três coisas que podem ter acontecido para não ter implantado o embrião. A qualidade do embrião, a receptividade do seu endométrio, às vezes tem ó, uma polipose, uma endometrite, alguma coisa que possa ter interferido, e o sistema imunológico. E dessas três, a mais difícil é o sistema imunológico. Por quê? Porque não tem exames para a gente detectar todas as alterações possíveis aí do sistema imunológico, né? Então, a gente buscar, aí, junto com a nutricionista, deixar essa paciente o mais apto possível para receber o embrião, dentro do peso ideal, dentro do equilíbrio físico, emocional e imunológico. Agora, Francisco, a tua vez, meu amigo. Eu quero só agradecer mesmo a oportunidade de participar, discutir aí com o Paulo, com o André, o Marcelo, que participou bastante também. Dizer que eu estou ansioso aqui para aprender mais sobre imunologia aí nas próximas aulas. Um abraço a todos. Então, para finalizar, eu quero agradecer a Maitê, a comissão organizadora desse evento, o André, o Francisco, ao Marcelo, que foi muito importante a sua participação aí, estar aqui com a gente para nos esclarecer com a tua experiência, com o teu conhecimento. E lembrando que, no final das contas, todos nós concordamos que o fator imunológico existe, que o tratamento vai ser multiprofissional, como vocês falaram, mudança de estilo de vida, endocrinologista, nutricionista, tentar melhorar essa paciente como um todo antes de uma próxima transferência e torcer que as novas evidências que vão surgindo aí nos ajudem a dar uma resposta mais concreta para essa angústia dessas nossas pacientes. Agradecer a todos pela participação. Passo para a Maitê para encerrar o evento. Pessoal, só agradecer. Muito obrigada a todos, muito obrigada aos palestrantes, ao moderador, ao Dr. Marcelo pelas excelentes contribuições e bom descanso e nos vemos semana que vem.